Seja bem-vindo a mais um vídeo do Odontoflix. Hoje eu vou fazer com você a concha palatina para iniciar suas facetas de resina composta sem ter guia, tá? Sem aquela guia de silicone que a gente molda o enceramento. Vamos fazer a mão livre e esse é um primeiro vídeo de uma série de alguns vídeos em que eu vou fazer passo a passo com você até a gente confeccionar por completo a faceta de resina desse manequim, tá? Esse manequim aqui é um manequim de uma boca comum que costuma chegar no consultório, ou seja, caninos desgastados, um pouquinho de diastema, nada muito complexo, porém temos que deixar esse sorriso aqui mais bonito, ok? Então, como a gente faz? Logicamente aqui eu não vou tratar e nem passar adesivo nesse modelo, tá? Para que eu possa tirar essa faceta depois. E vamos direto para a confecção das conchas palatinas. Para confeccionar conchas palatinas eu costumo utilizar uma resina de resistência, tá? Então geralmente Z350 da 3M ou Forma. Para começar a fazer esse caso, eu vou utilizar uma resina Z350 CT, que é uma translúcida, tá? Eu vou tirar uma quantidade considerável, tá? Em torno de uma espátula. Vou cortar essa resina daqui. Essa resina eu vou fazer um grãozinho de arroz com ela. Então eu pego ela e enrolo até virar um grãozinho de arroz. Enrolou, botou na espátula. Ó, grãozinho de arroz. Vou lá no meu central e acomodo essa resina lá, tá? Com qual espátula? A que você preferir, tá? Inclusive, nesse momento aqui, eu gosto muito de utilizar o dedo, tá? O dedo, pra mim, é a melhor espátula. Acomodou o seu grãozinho de arroz, ele vai ficar grudadinho aqui, tá? Ó. Por lingual. E aí você começa a acertar a mesial e a distal. Então, você vai lá na mesial e empurra essa resina, tirando aquele degrau que ela tinha, tá? Vai lá na distal e empurra essa resina, tirando aquele degrau. Ó. Aqui nós já temos uma base de como vai ser nossa concha palatina, porém, ela ainda tá espessa, não tá adaptada na lingual. Então o que a gente faz? Aqui na lingual eu vou acomodar ela com essa espátula mesmo. Ok? E aí aqui eu começo a acomodar com o meu próprio dedo, tá? Jogando ela mais para mesial. Por quê? Porque eu quero fechar aquele diastema, ó. Tá? Então, ó, eu vou jogando e já fazendo um formatinho com o meu dedo. Se eu achar que essa resina tá muito grossa, ela tá passando ali da vestibular, eu vou e corto um pedacinho dela aqui, ó. Cortei, cortei, igual uma faquinha. Cortei, ó, tirei um pedacinho dela aqui. Esse pedacinho descarta, tá? Enquanto estamos aqui, ok? Depois que eu fiz isso, eu com o meu próprio dedo eu dou uma empurradinha nela, tá? Dou uma empurradinha nela. Por quê? Porque essa resina de palatina, ela precisa me dar uma rampa de desoclusão que esteja de acordo com o dente, tá? Então, uma rampa que o dente já tinha. Então, ela não pode ficar lingualizada. Então, com o próprio dedo, eu dou uma chegadinha nela. Ó, com o próprio dedo, eu dou uma chegadinha nela pra frente. Ou pode ser com um pincel também. Por enquanto tá assim, certo? Tem muito excesso ali pra mesial. Eu também quero jogar o 21 um pouquinho pra mesial, para os dois ficarem do mesmo tamanho. Então eu vou e acerto ali por lingual. Ó, então eu venho aqui, dou uma leve acertadinha, acomodo melhor essa resina com uma espátula bem fina. Se essa aqui não for fina o suficiente,
você vem com outras espátulas bem finíssimas, finíssimas. Tem que ter espátula fina para executar facetas em resina. Dou uma acertada na simetria aqui, ó. Tá? Não deixo ó, percebe que eu tenho um degrau aqui ainda? Porque eu não posso deixar essa resina passar muito da vestibular do meu dente. Ideal que não passe. Tá? E aqui eu termino de acertar a distal, porque a gente sabe que no central a distal sempre é um pouquinho mais arredondada. Então eu dou aquela leve encostadinha aqui. E pronto. Temos uma guia, tá? De fechamento de diastema discreto. Posso pegar uma espátula de bolinha e ajustar a lingual para que não fique absolutamente nenhum degrau já. E a própria espátula, ela vai cortando aquela resina ali, ó, deixando do formato do dente, tá? E depois ainda posso passar um pincelzinho aqui para deixar mais homogêneo ainda. Ok? A gente não vê degrau aí, ó. Olhou por cima, por oclusal, viu se não tem excesso por nenhum dos lados. Olhou por vestibular, tá ok. É um formato que a gente vai ajustar depois, mas pode se manter assim. Se quiser fazer alguma marcaçãozinha, é só dar uma encostadinha na resina com o seu instrumental, ó. Ok? Ficou um degrauzinho ali, ó. Vem com o pincel. E aqui é paciência, tá? Ó. Ok? Guia do 11 pronta. Vamos para a guia do 21. Vamos tirar mais uma espátulazinha de resina aqui, ó. Tirando mais uma espátula. Cuidado para não encostar, tá? Na sua guia que você já executou, porque ela ainda não está polimerizada. Então, tirou mais uma espátula, faz o arrozinho, tá? Arrozinho tá aqui. Tá muito grande. Tira um pedaço, tá? Joga fora. Terminou de fazer o arrozinho. Acomoda ele na incisal do dente, para que ele não caia. Ok? Vai grudar essa resina aqui? Talvez. Mas a gente tem uma saída para isso. Então vamos lá. Vamos começar a... Ó, pode colocar até encostado. Vamos começar a organizar essa aqui também no lugar certo dela. Como? Mesial e distal. Então acomoda essa resina por distal. Tá? Aqui no manequim fica um pouquinho difícil que não tem adesivo, mas na boca é mais fácil. Acomodou essa resina por mesial. Acomoda ela por lingual. Olha a lingual como é que tá. Que ela mesmo vai cortando, tá? Você vai amassando, ela vai cortando e já vai pegando o formato da sua lingual real, tá? Beleza? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai começar a acertar essa resina para ela ficar igual a do outro lado, tá? Como? Ó, vem com ela aqui. Encosta, pode encostar o dedo aqui atrás. Se tiver grudando na luva, você pode passar um umidificador de resina na sua luva, só para te ajudar a fazer isso aqui. Pronto, ó. Já deixei mais fino um pouquinho. E agora eu tenho que deixar simétrico com o do outro lado. Achei que tá com excesso. O que eu faço? Corto um pouquinho. Corto igual uma faquinha. Ó, a mesial tá um pouquinho mais baixa desse dente. O que eu vou fazer? Vou encostar o dedo aqui atrás e jogar a resina pra cima do meu dedo ali, ó. E aí meu próprio dedo vai me ajudar. Se eu achei que tá muito fina essa resina aqui, o que eu faço?
eu encosto o dedo e pego a resina de onde está mais grosso e jogo para onde está mais fino. Ok? Pega a espátula fininha. Começa a fazer um detalhe aqui, ó. Para você conseguir enxergar onde estão os dois dentes. Tá começando a ficar parecido. Só que aqui que tá o detalhe. Porque o que acontece? Se eu tivesse polimerizado o outro dente, eu ia ter que ficar meia hora mexendo nesse aqui para ele se parecer com esse. Só que como eu não polimerizei, por exemplo, eu acho que aqui na mesial tem menos resina nesse cantinho aqui do que aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ó, tem menos resina. O que eu posso fazer? Ao invés de colar uma resina aqui, eu vou diminuir desse. Então, ó, realmente aqui tava com excesso de resina, tá? Ah, mas eu estraguei, não tem problema. A gente só dá aquela alinhada de novo. Ó. Ok? Aqui por dentro. Só dá uma marcadinha nessa resina. Não precisa cortar ela, passar o instrumental até o final, tá? Você vai marcar essa resina só. E é interessante que marque seguindo a papila aqui, ó. Pra gente marcar exatamente a linha média, tá? Agora, esse dente tá redondo e esse dente tá quadrado. Vamos deixar esse aqui, então, mais quadrado. Como? Precisa de uma ponta aqui, tá? Então, a gente faz a ponta. A distal dele também tá com muita resina aqui, ó. Então, a gente vai marcar essa distal pra ela não ficar com esse excesso de resina. Vamos lá, vamos tirar mais um pouquinho de resina aqui pela frente, que ainda tá com excesso. Estamos chegando perto. E a faceta em resina é paciência. Para ter bons resultados, paciência. Ok? Ó. Começando a ter um formato parecido. Só que nesse ponto, o que a gente faz? A gente olha o paciente de frente, tá? Então, a gente vira o paciente de frente pra gente. Porque quando a gente olha de frente, a gente encontra erros que a gente não estaria vendo de cabeça para baixo, de simetria. Então, o que eu tô vendo aqui agora, ó? Eu vejo, talvez, essa linha média jogada um pouco pro lado do 11, né? Então, eu vou dar uma acertada nela aqui pro 21. Vejo, acabei de ver aqui que tem um leve excesso aqui na hora que eu apertei essas resinas na interproximal. Ó, ela fez um bico aqui para trás. Então eu já vou começar a dar uma tiradinha aqui, tá? Tirei. Com o próprio dedo eu dou a ajustada. Percebi que esse dente aqui, ó, me parece mais largo do que esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele parecer mais fino, tá? Como? Às vezes eu preciso jogar essa pontinha dele aqui mais pra dentro, tá? Encosta por lingual. Porque às vezes esse dente aqui já era mais largo, tá? Ele me parece que é mais largo mesmo. E esse aqui era mais fino. Se a gente colocar a linha média no centro exato dos dois, esse aqui vai, a hora que sua faceta acabar, esse aqui vai estar mais largo ainda e esse aqui vai estar mais fino. Então não é isso. Então a gente coloca essa linha média mais pro lado desse dente, tá? E esse aqui deixa ele meio tortinho por agora, mas depois no acabamento final a gente ajusta, tá? Não deixem muito separados essas resinas, tá? Elas podem até encostar, tá? Então eu dou uma pressionadinha aqui atrás, ó,
E pronto. Temos já uma base, tá? Do nosso dente. Acho que a distal tá um pouco, olhando bem de frente, a distal tá um pouco mais baixa nos dois dentes, então eu vou encostar de levinho nela aqui, ó. E eu até vou criar um dente um pouquinho mais quadrado, que eu acho bonito. E aqui também, ó. Ó, vocês querem ver? Ó. Ok? E aí? Tudo certo? Dá aquela conferida, tenta por lingual. Já tenta dar uma encostadinha naquela resina ali, pra não ficar nenhum degrau. Se ficar, não tem problema, depois a gente tira, tá? Olhando por oclusal, tá muito próximo, tá? Os dois dentes estão muito próximos. Vê se tá bem simétrico, vê se não tem rebarbinha pra frente. Ó, a distal aqui tá um pouquinho com excesso. O que que eu vou fazer? Tiro o excesso, ó. Tá? Tirou o excesso. Passou o instrumental, nesse dente aqui ainda não tinha passado a bolinha, passa a bolinha, um pincelzinho, tá? Ok? Temos aqui uma guia, tem uma rebarbinha ali no meio, eu vou tirar. Ó, se você olhar num fundo mais escuro, você percebe que os dentes estão muito próximos, tá? A distal desse aqui tá mais redondinha, não tá? Só que você percebe que ela tem um degrauzinho ali, ó. Só vou encontrar ela ali com o que ela deveria, ó. Ó. Melhorou, certo? A de cá também. O perfeccionismo é uma tristeza, viu, gente? Que a gente vai mexendo nisso aqui e não para nunca. Então temos esse resultado. Eu quero saber se você acha que da distal até a mesial tem o mesmo tamanho desse dente até a distal e a mesial desse. Se sim, é isso que importa. Fez os dois juntos, tá? A resina pode estar encostada, só que se ela tiver muito encostada, você tem que pelo menos fazer uma marcaçãozinha nela. Então você vem com a espátula e marca essa resina aqui no meio, para ela fazer uma área de trinca, tá? Para ela fazer uma linha de trinca. Fazendo essa linha, pode polimerizar os dois dentes, tá? Por vestibular e principalmente por lingual. E esse é o nosso resultado, tá? Ok, Lucas, mas esse dente tá grudado. E agora? Agora você vai pegar um instrumental de ponta fina, tá? Mas um instrumental robusto, tá? Que não seja muito sensível. Por quê? Porque pode ser que essa resina esteja muito grudada. Então você pega um instrumental mais robusto. Por exemplo, eu não utilizo essa ponta, eu utilizo essa. Então com essa ponta você entra na interproximal e escuta, ó. Escutou? Quebrou. Quebrou onde? Quebrou na linha que a gente fez, ó lá, ó. Se eu forçar esse dente aqui assim, ó, você vai ver que ele vai abrir ali, ó. Ó. E quebrou justamente na linha que a gente queria que quebrasse, ok? Temos as guias desses dois dentes. E agora? E agora a gente passa para a guia dos laterais. Como que a gente começa? Do mesmo jeito. Resina CT. Para o lateral eu costumo pegar um pouquinho menos de resina, não dá uma espátula toda, tá? Eu pego um pouquinho menos porque o lateral é menor. Pegou a resina, fez o grãozinho de arroz e encaixou. Ok? Encaixou essa resina nesse lateral, ajustar a distal e ajustar a mesial. Pronto. Ajustou as duas. Ó, como é que tá isso? Ajustou. Então vamos começar a tirar os excessos. Então vem por lingual e começa a amassar essa resina por lingual ali, ó. E ela por si só vai
cortando, ok? Ó. Só que pela frente ainda tem bastante resina. Então eu apoio o dedo ali e dou aquela fatiada nela aqui, ó. Tiro o excesso. Sobrou só um restinho. Deu uma bagunçada aqui na interproximal. Venho aqui e acerto. Tá? Sem excesso pra cima de outro dente. Essa aqui, venho aqui, dou uma acertada também. Aqui eu não corto ela até o final, tá? Aqui eu deixo ela encostar no outro dente e depois eu vou quebrar ela de novo. Ficou alguma coisa ali na interproximal, eu venho com a espátula finíssima e tiro. Ok? Ó. Tomando forma. E eu gosto de chegar essa resina até bem perto do meu central. E aqui eu dou uma acertadinha nela. Ó. Ó como tá isso. Vista frontal. Vista lateral. Eu gosto de fazer um formato em que ele não saia a distal para fora aqui, ó. Fica feio. Então, olhando por vista frontal, eu já começo a acertar aqui, ó. Onde vai a curva do meu lateral. Por vista frontal, o lateral ele tem uma curva bonita aqui na distal, ó. Então aqui eu já começo a acertar essa curva. Deixo ela suave. O lateral tem que ser um pouquinho menor que o central. Então a gente dá uma amassadinha aqui. E tira um pouquinho de excesso que eu tô vendo aqui na mesial. Tirou um pouquinho de excesso, tá? A gente vai fazer o quê? Acomodar ela aqui. Tirou um pouquinho de excesso. Eu faço uma trincazinha. Ok? Até para me mostrar onde vai ser o meu lóbulo mesial. E depois de mexer muito nesse lateral, porque eu tenho um pouco de toque, né? O que eu faço? Eu polimerizo? Não. Eu começo a fazer o outro lateral, o próximo lateral. Então eu venho, pego mais uma resininha. Tomo cuidado para não estragar esse lateral, enquanto eu faço o outro. Posiciono a minha resina no outro lateral. Acerto mesial e distal. Mesial, distal. Acomodo a resina já cortando ela. Venho por vestibular, tiro o excesso. Agora começa a dar formato de novo. Como tá o lateral do outro lado? Mesial mais alta. Então vamos lá. Cuidado para não encostar no outro. Deixa sua mesial mais alta. Ó, deixei minha mesial mais alta. Já tá igual? Ainda não. Espátula bem fininha. Tira um pouco de cima do central. Ou só encosta aqui, ó. Encosta o seu instrumental aqui. Pra causar a linha de fratura. Só que aqui tá fina essa resina. Daqui tá grossa, tem excesso. Tá tampando a incisal do meu dente. Então eu venho, pressiono ela pela frente. E tiro um pouco. Deixa reto. E passa a espátula ali sempre antes de polimerizar. Tá parecido? Tá próximo? Se tiver próximo, é isso. Ó, tá me parecendo que aqui nesse cantinho tem um pouco de excesso, tá? Então eu vou lá e vou tirar, ó. E tem mesmo. Ó, tirei um pouquinho de excesso. Aqui, um pouquinho de excesso. Trabalho minucioso, hein, gente? Conferiu por oclusal. Oclusal tá tudo bem. Ó, distal
Desse aqui tá um pouquinho mais pra fora. O que eu costumo fazer pra ver se tá simétrico? Costumo tirar foto, tá? Tiro foto, pego a minha câmera e tiro a foto. Se na foto de frente não tiver simétrico, é porque não tá simétrico. E aí você vai mexendo nessa resina até ela ficar o mais simétrico possível, em altura, em tamanho, em largura, em tudo. Porque é aqui que se ganha o jogo, tá? É no formato. Hoje em dia as pessoas estão fazendo facetas horríveis porque não tem formato. É um lateral com formato central, é um canino com formato de pré. E aqui vocês vão gastar tempo mesmo. Por quê? São os 4 dentes da frente da pessoa. Isso aqui vai ser a sua assinatura. Ela, toda vez que ela sorrir, alguém vai ver o dente dela. E se tiver ruim, se tiver fora de simetria, se tiver qualquer coisa errada, você que está assinando, tá? É a sua assinatura. Então, gaste tempo nessa simetria aqui. Então, agora, depois dessa luta toda com esse lateral, aí a gente polimeriza. Agora vamos fazer de caninos. Como que começa? Da mesma forma, tá? Dá uma acomodadinha para ela não soltar. Vem com a espátula, acerta mesial, acerta distal. Tem professores que pedem para o paciente morder, tá? Quando ele não está de isolamento, ok? Porque aí já marca no canino ali aonde tem que tirar a resina. E aí é só você vir e dali da marcação para baixo remover. Tá? Então vamos acertar agora aqui pela frente. Porque tem bastante excesso. Então a gente vai colocar o dedo aqui e tirar o excesso. Sempre façam caninos discretos e com ponta, tá? Canino tem que ter ponta. E por que discretos? Ainda mais em mulher. Porque fica feio o canino muito pontudo. Então eu sempre encosto o dedo aqui assim, ó, pra ele ficar bem discreto. Dou aquela acertada na distal aqui. E pronto. Polimerizo canino? Óbvio que não. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, quando é olhado de frente, esse ângulo aqui, ó, eu preciso reproduzir ele do outro lado para ficar simétrico. Então a simetria do canino não é olhada de frente, por vestibular. A simetria do canino é olhada por ângulo da ponta. Então vamos lá. Fez o arrozinho. Colou o arroz. Encaixou distal. Encaixou mesial. Na lingual. Vai tirando excesso. Pode usar o pincel? Pode também. Olhou pro vestibular. Vai estar horrível. O que você faz? Encosta o dedo, tira excesso. Já tá numa espessura ideal. O que eu vou fazer? Só vou encostar o dedinho aqui. Tá? Tem um diastema ali entre lateral. Não pode ficar esse diastema, tá? Então eu vou levar minha resina lá pro lado do diastema. Ó. Vou acomodando ela ali. Pronto, não tem diastema mais. Olha a diferença de espessura dos dois caninos. Por que é bom não polimerizar? Por isso. Que agora eu venho aqui e tiro o excesso do outro lado, tá? Encostei nesse aqui, olha lá. Estraguei tudo, mas não tem problema, a gente faz de novo. Tira excesso, tira excesso. E isso tudo que acontece aqui, que dá errado, acontece em boca também. Às vezes você faz um e esquece dele enquanto você está fazendo o outro e encosta sem querer. Então, fica atento aí para não ter que repetir. Mas aqui, fácil, tá? Ó, ele já tá no lugar de novo.
Posso usar pincel para fazer isso? Pode, mas nessa camada aqui eu não indico usar um umidificador de resina. Aqui então as guias do canino. Estão iguais? De jeito nenhum, certo? E aqui você começa a dar igualdade para elas. Qual que tá mais bonita? Essa aqui tá muito pontuda, tem que ficar um pouquinho menos. Então, vamos dar uma amassadinha nela aqui. E essa aqui tá muito sem ponta. Tem que ter ponta. Então, vamos dar uma amassadinha nela aqui. E agora, estão iguais? Estão bem próximas. Elas estando bem próximas mesmo, olhando de frente, tá? Olha de frente. Vê se elas estão próximas. Essa aqui tá muito saltada para fora. Isso pode ser excesso. Estando bem próximas em relação ao ângulo, polimeriza. E esse é o resultado das nossas conchas palatinas para fazer facetas em resina sem a utilização de guias de silicone, tá? Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E nos próximos vídeos eu vou terminando esse caso, tá? Esse casinho aqui, eu vou terminar ele por completo. É só se inscrever no canal e acompanhar. É isso aí, um abraço, até a próxima.